Agora, então, começamos oficialmente a nossa aula 9 sobre orçamento e poder local do projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, Gênero e Políticas Públicas no Poder Local, coordenado pela professora Arlene Ricode e também com o apoio da professora Carolina Stuck. E hoje a gente tem duas convidadas que muito generosamente, como eu falava, aceitaram estar aqui conosco, a professora Maria Luísa Levi, mais conhecida como Malu, e a Júlia Borges, também no Rio de Janeiro. Agradecer a Priscila Borges, a Priscila Brito por ter feito essa ponte. Priscila, grande amiga também do Cefêmea, e é um prazer ter você conosco também, Júlia. Hoje nós vamos falar sobre orçamento público, como vocês já receberam, né, as informações no e-mail. É uma aula que muitas estão ansiosas para ter hoje, até porque a gente já tem há 4 semanas, pelo menos, falado sobre o poder local e o funcionamento das instituições locais, de forma que falar sobre orçamento foi inevitável, né? Então, em vários momentos surgiu um pouquinho a discussão sobre o plano plurianual, um pouco sobre a distribuição dos recursos, a participação da sociedade civil, e hoje a gente vai finalmente poder olhar só para esse assunto com mais detalhamento e com duas pessoas que já há muito trabalham, pesquisam e compartilham saberes sobre esse tema. Então, a professora Maria Luísa Levi, ela é professora do bacharelado em Relações Internacionais da UFABC, é mestre em Economia pela Unicamp e doutora em Medicina Preventiva pela USP, foi assessora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde, que é o departamento responsável pelo financiamento e regulação das ações de média e alta complexidade do SUS, além de ter atuado aí por diversos anos como técnica nas secretarias municipais de saúde de São Paulo, Finanças e Desenvolvimento, Planejamento, e na Secretaria de Estado também da Fazenda, ali já nos idos dos anos 90, né, professora Malu? E a Júlia Borges, que será a nossa palestrante principal hoje, ela traz não só a experiência também como economista, formada pela Universidade Federal Fluminense, na UF, mas também como analista de orçamento público e assessora parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelos mandatos da Mônica Benício e do vereador Tarcísio Mota. A Júlia também participa do Fórum Popular do Orçamento e atualmente é mestranda em Políticas Públicas no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde pesquisa gênero e reprodução social, que é uma aula que a gente também já teve aqui um pouquinho no curso. Então, Júlia, seja muito bem-vinda. Vou, antes de mais nada, só convidar a professora Arlene a fazer uma abertura para a professora Maria Luísa e para a Júlia, e em seguida a palavra de vocês, minhas queridas. Eu não vou falar muito, não, só agradecer muito. A Júlia não conheço, a Malu, minha colega querida. Você mudou de bacharelado, querida? Não. Ah, tá, ela é do bacharelado de Políticas Públicas, tá? Porque ela era, inclusive, nossa coordenadora. Informação do site da UFABC, vamos... Alguma coisa deve estar errada lá. Mas, querida Malu, sempre uma pessoa maravilhosa aí para apoiar nosso trabalho, como nossa coordenadora que foi, e também como nossa colega querida. E Júlia, só boas referências tive de você. Muito obrigada, desculpem o atraso, e estou ansiosa para ouvi-las. Muito obrigada. Então, vamos corrigir essa informação, professora Malu, e já te convido para abrir essa aula de hoje com todas as suas colocações. Bom, muito boa tarde, gente. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui. Eu já conheci o projeto de ouvir falar, mas agora, então, estou participando, né, dessa aula. Muito feliz de ver a Arlene, minha colega querida, que faz tempo que a gente não... A gente marca, mas a gente nunca consegue nem se ver no remoto, né? Olá, Mel, tudo bem com você? Quanto tempo que eu não te vejo também? Obrigada, Gabriela, também pelo contato. E Júlia, que eu conheci hoje, né? Fizemos uma rápida conversa aqui pelo WhatsApp para nos arrumar aqui na nossa apresentação. Foi muito, enfim, já conversei com ela, já achei muito legal a trajetória, então estou muito feliz de estar aqui. E, assim, parabenizo pelo projeto, né, mas também pela coragem em trazer esse tema, que agora é que eu vi que as pessoas estão ansiosas por ele, e é um tema
absolutamente masculino, né? Tradicionalmente, acho que é o tema onde mais os homens dominam e a lógica, né, de tomada de decisão, de argumentação, ela é muito uma lógica muito masculina na carteirada, né? O orçamento é onde a gente mais vê essa carteirada, porque é uma carteirada, né? Carteirada, eu estou querendo dizer aqueles argumentos que se impõem com uma discussão que não pode acontecer, por tecnicalidades que a gente também não alcança. Então, esse é um terreno em que isso é muito frequente, né? Então, por isso também eu parabenizo a iniciativa, porque eu acho que são iniciativas desse tipo que vão permitindo que a gente, devagarinho, vá ocupando esses espaços, né? E eu acho que, em meio a tantos retrocessos que a gente está vivendo, tem muitas coisas também acontecendo, e esse é um tipo de coisa que está acontecendo de positivo, né? No sentido de que cada vez mais pessoas estão se apropriando dessas tecnicalidades, né? E estão conseguindo confrontar nesses espaços, né? Porque são os espaços que são colocados para a gente fazer essa disputa, né? É uma disputa política permanente, né? Mas a gente não tem como fazer essa disputa fora desses espaços. Então, conhecer esses espaços para dominar, né? Para poder atuar de uma maneira mais consequente nesses espaços de disputa é fundamental. Então, muito assim, feliz de ver mesmo essa iniciativa e imaginar que a gente pode até, né, pensar em outras com mais, né, porque orçamento vocês vão ver hoje, a Júlia vai apresentar aí, mas como vocês já devem, na atuação de vocês todas, né, ter percebido, é algo que, enfim, um tema muito, muito vasto, né? E aí, assim, só para fazer uma inspiração para vocês, porque a fala, né, é da Júlia, eu acho que uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, né, é que o orçamento público, ele é um documento, uma lei, né, a gente sabe, mas ele é uma caixa de redistribuição de posições na sociedade. Ele é um grande mecanismo que tira as pessoas de lugar, que move as pessoas de lugar, né? E o primeiro lugar que isso acontece é na tributação, né? Então, quando o Estado tributa, que é uma parte importante, é um pressuposto do gasto, né, a tributação, quando o Estado tributa, nas 3 esferas de governo, né, governo federal, os estados e os municípios, ele muda as pessoas de lugar na sociedade, né? E o que o nosso sistema tributário faz, né, como um todo, olhando esse sistema tributário como um todo, mas nas 3 esferas? O que ele faz, né, através da tributação, ou seja, de coletar impostos da sociedade, ele torna as pessoas pobres mais pobres, né? E as pessoas ricas mais ricas. Então, o orçamento público no Brasil, olhando para a tributação, o que ele faz é fazer com que as pessoas que nascem pobres se tornem mais pobres. Então, assim, só para fazer uma fala que isso fica bem evidente, né? Quer dizer, uma pessoa que pede dinheiro no farol, quando essa pessoa gasta esse dinheiro, né, para fazer um exemplo bem radical, quando ela gasta esse dinheiro comprando qualquer coisa, né, essa pessoa vai pagar proporcionalmente aquele valor, né, aquela moeda que ela vai pagar mais tributo do que uma pessoa, sei lá, um banqueiro, por exemplo, que paga proporcionalmente menos tributos em relação à sua renda, né? Claro que a renda do banqueiro é muito maior, mas justamente porque a renda de quem pega dinheiro no sinal, ou quem ganha um salário mínimo, Bolsa Família, é uma renda muito baixa, ser tributado proporcionalmente, numa proporção maior, é muito mais grave, porque a renda dessa pessoa é muito pequena, ela gasta tudo comendo, né? Sobrevivendo. Então, o que o sistema tributário brasileiro faz é tornar pobres os mais pobres, né? E aí, ele é um expediente que só reforça algo que está digamos, no DNA, né, da nossa sociedade, que é a reprodução da desigualdade social, né? E aí, se a gente for olhar, né,
e recentemente estão sendo produzidos trabalhos nesse sentido, né? Quando a gente olha quem se torna mais pobre a partir da tributação e quem que se torna mais rico a partir da tributação, a gente vai encontrar que as mulheres são mais tributadas do que os homens e as mulheres negras são mais tributadas do que o conjunto de mulheres, né? Então, o que o sistema tributário faz é só reforçar aquilo que a sociedade já coloca, né, como algo que é da sua natureza, né? Então, esse é um primeiro âmbito de disputa, né, a tributação, e acho que é o mais fechado de todos, né? É o âmbito em que é mais difícil visualizar essas coisas e é mais difícil debatê-las, compreendê-las, entender em que momento que isso acontece, por quais mecanismos, né? A forma como a tributação faz isso acontece muito em decisões do executivo, né? Então, muitas vezes a gente tem legislações que permitem, né, isenções tributárias que beneficiam os mais ricos, mas a operacionalização disso é feita no executivo, então é difícil a gente acompanhar. Isso no nível local é algo muito desconhecido, muito pouco estudado, muito pouco documentado, né? As isenções tributárias, né? Ou seja, o fato da prefeitura isentar de alguns tributos determinados setores, por exemplo, né? Como acompanhar isso é algo que normalmente é muito pouco transparente, né? Então, esse é um primeiro lugar ali que é um desafio para nós, né, ocupar, entender, confrontar, debater, né? Um segundo âmbito, que é o mais conhecido, é o âmbito do gasto, né? Então, a gente falou da tributação, agora estou falando do gasto, né? Ali a gente já visualiza melhor um pouco como uma prefeitura, um governo estadual, mesmo a União, como ela coloca, né? Como ela os critérios que usa para distribuir os recursos, ou pelo menos se os critérios não são claros, né, a resultante a gente consegue acompanhar melhor. Então, a gente tem as políticas públicas em geral, né, a gente pode pensar as políticas ditas sociais, né, educação, saúde, cultura, habitação, esportes, né, ou mesmo as políticas de infraestrutura, de transportes, de limpeza, são gastos, né, do setor público que a gente consegue acompanhar, né, como são feitos esses gastos, com muito esforço, porque também é uma área difícil, requer conhecimento, né, técnico para fazer isso, mas ali a gente já consegue entender melhor, né, como é que se dá a alocação de recursos, tem mecanismos talvez um pouco mais transparentes para a gente acompanhar, né? E aqui também a gente consegue ver, então, quem é beneficiado, quem é prejudicado, qual o tamanho de uma determinada política no orçamento como um todo, né? Se ela está perdendo recursos, se ela está ganhando. Então, tudo isso, as várias fases da despesa, que provavelmente a Júlia vai tocar um pouquinho. Então, tudo isso são momentos ali do orçamento em que a disputa ela acontece e é possível, então, questionar, se posicionar, né? Enfim, e negociar também, né? Porque isso faz parte do orçamento público. Então, acho que só queria reforçar que todas as tecnicalidades, né, todas as normativas, as leis, as normas infralegais, tudo isso que rege tanto o lado, né, da tributação como o lado do gasto, elas, por exemplo, a chamada boa orçamentação, né, tudo isso são questões que envolvem disputa, que envolvem negociação, que envolvem poder, né? Que envolvem escolhas políticas e, portanto, envolvem também alternativas a essas escolhas que podem ser colocadas na mesa, serem discutidas, né? E envolvem ganhadores e perdedores, né? Então, é fundamental que a gente entenda, né, o que está em jogo em cada uma dessas disputas, em cada uma dessas áreas, e consiga participar, né? Eu acho que a primeira boa notícia que eu acho em relação a isso é que eu tenho visto muitos trabalhos, né, que
preocupados em entender dentro do orçamento os grupos que são privilegiados ou que são, ao contrário, né, que são precarizados, que não são beneficiados com políticas públicas, né? E isso envolve também pensar em raça, pensar em gênero, pensar em renda, né? Então, cada vez mais a gente tem esse tipo de questionamento, e pode parecer que isso é pouco, mas assim, para quem já tem uma certa idade, como eu, por exemplo, né, quando entrei nessa área, né, atuando em prefeitura e tal, esse tipo de questionamento era um questionamento que não tinha nem muita entrada, assim, era um questionamento que ficava ali meio pairando, ninguém dava muita bola, né, porque era tão naturalizado isso, né, de que o orçamento público ele eventualmente pode beneficiar os pobres, né, era uma massa, assim, os pobres, né, mas isso é essa ideia, né? O discurso durante muito tempo foi esse, né? Então eu vejo um avanço nesse sentido. Agora, um político agora ele não pode simplesmente, né, dar as costas, é preciso responder esse tipo de questionamento. Na mídia, esse tipo de questionamento já tem uma outra entrada, né? Em que pesa, não estou falando que o mundo está, né, melhor, ao contrário, está até por várias questões, está bem pior, mas é paradoxal mesmo, tem esses avanços, né? Então, acho que a primeira boa notícia é isso, é que, de fato, se tem uma nova escuta para esse tipo de questionamento, enfim, de informação, ela entra de uma maneira diferente. Antes era uma coisa simplesmente não interessa, né? Um questionamento que não interessa. Quem é beneficiado com os gastos públicos, quem acaba sendo desprovido, né? E acho que a segunda boa notícia é que muita gente hoje que milita abertamente na área das políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades nas suas várias expressões, né? Muita gente hoje conhece o orçamento, né? O que há 20, 10 anos atrás não acontecia. Como eu falei, era uma área muito masculina, isso está mudando, né? E uma área mais velha, né? Velha no sentido de idade mesmo. Então, porque era um acúmulo de conhecimento que ele ficava restrito mesmo a determinados grupos que se apoderavam daquilo e era, né, muito comum, eu lembro de estar nessas, né, enfim, na minha atuação profissional, você quer questionar alguma coisa, você não detém os termos, aí o cara fala 4 coisas que você, né, que parece que deu um nó em você e você sai querendo estudar, porque é assim que a gente faz. Eu quero entender, então, o que é esse empenho, né, que o cara falou e tal. Nisso, né, o dinheiro já foi e você... Né, hoje em dia, essa realidade é muito diferente. Então, essa também é uma segunda boa notícia de que a gente caminhou muito e tem muita gente, como eu falei, né, que abertamente milita, né, por determinadas políticas de valor redistributivo, ou seja, políticas que se voltam para grupos específicos, né, e isso tensiona esse debate, né, e é fundamental que, dentro dos espaços que a gente pode ocupar, que a gente ocupe dessa maneira, né. Então, essa era a minha tentativa de inspiração, né, de vocês para a fala da Júlia, né, que é uma dessas jovens que, então, se volta para essa área e que eu vejo, né, quando eu vejo mulheres jovens, né, atuando nessa frente, eu fico muito feliz, porque realmente a gente precisa ocupar esse espaço, né? E só falar mais uma coisa, eu acho que esse tipo de parceria também, né, que a gente envolve pessoas, né, que estão na própria área, atuando profissionalmente, a universidade, pessoas de movimentos, elas são também o caminho para a gente enfrentar essas tecnicalidades, né? Porque, de fato, acumular conhecimento nessa área não é simples, então a gente precisa se unir, né? E unir esses diferentes olhares, esses diferentes saberes, né? Então, muito feliz de estar aqui, e agora vamos ouvir a Júlia. Júlia, querida, só confirmar, Sarinha, você recebeu aqui a apresentação, né, meu bem?
E a gente já bota... Você já quer que a gente bote, Júlia? Pode ser? Pronto. Fica à Gente, boa vontade. noite. Bom, queria agradecer primeiro a Mel, agradecer a Gabi, que falou comigo hoje, agradecer a todo mundo do projeto Gênero e Poder Local. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Fiquei super honrada, e agora, bom, depois dessa aula da Malu, eu fiquei honrada e desafiada, né? Porque dar seguimento a essa fala vai ser difícil. Fiquei emocionada também, porque, de fato, isso que a Malu falou é verdade, né? O orçamento, ele é um terreno árido, ele é um terreno masculino, ele é um terreno um pouco elitista, então a gente está meio que na batalha todo dia para estar aqui, né? E fazer esse tipo de coisa, né? Acho que estar em um projeto como esse, com essas mulheres que eu estava vendo aqui falar, todas brilhantes, incríveis, se dedicando para um projeto tão lindo, é um motivo por eu estar estudando e trabalhando com orçamento público, né, e gostar disso, querer fazer isso da minha vida. Então eu fiquei muito feliz de verdade com o convite, muito feliz que esse projeto existe, porque a gente fala muito sobre isso, mas a gente vê poucas iniciativas como essa, né, que colocam na prática assim, a formação de mulheres e a instrumentalização para disputar os espaços de poder, né, porque a gente sabe que não basta a gente falar de mulheres na política, porque depende de quem são essas mulheres que estão lá, né, a gente sabe que não são todas as mulheres na política que nos representam se elas não tiverem um olhar para o povo, para as outras mulheres, então, enfim, só agradecer mesmo, agradecer as professoras, agradecer a quem me convidou, porque fiquei super feliz, fiquei super emocionada, veio num momento difícil esse convite, então me motivou a preparar uma aula maneira e, enfim, é isso, gente. Bom, a Malu já fez uma introdução ótima, né, sobre o tema, nem foi uma introdução, né, foi uma aula mesmo, sobre essa coisa da tributação, da desigualdade, então eu acho que a gente já parte, né, de um terreno comum de que o orçamento ele é um instrumento também do capital, ele também é um instrumento do sistema, né? Ele também é estrutural desse sistema desigual que a gente vive, mas, querendo ou não, a gente precisa se apropriar desse conhecimento para tentar disputar, né? Tentar disputar as políticas públicas, tentar disputar os espaços de poder de decisão e tentar, né, tornar isso menos pior, ou quem sabe até bom, para nós mulheres, principalmente, mas para todo mundo, né, para toda a classe trabalhadora, para todo mundo que sonha com um Brasil e um mundo melhor. Então, acho que a gente parte disso, né, sabendo que ele é técnico de propósito, ele é cheio de detalhes, cheio, entroncado, né, uma lei depende da outra, isso tudo é proposital, é para afastar mesmo, mas a gente está aqui na batalha, se apropriando desse conhecimento e disputando ele. Então, pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o que é orçamento público, acho que a gente podia bater uma bolinha, assim, não sei como é que são, se tem problema a aula ser participativa ou não, porque eu queria dar essa dialogada, se for possível. Fala sobre... Vontade, Júlia. Tá. Falar sobre orçamento público versus orçamento doméstico, né, que é um dito corriqueiro, né, a gente ouve isso, essa comparação, principalmente do lado de lá, e a gente tem que desfazer esse mito. E o principal dessa apresentação, que são as peças e os ciclos orçamentários, né, para a gente entender como é que se estrutura o orçamento tecnicamente, que é aí que a gente vai incidir, e um pouco de orçamento participativo, das competências, mínimos, limites, alguns detalhes do orçamento que é importante a gente levar em conta. Pode passar, por favor. Pode passar de novo, porque eu já fui apresentada, mas fica o meu contato ali para depois, se vocês quiserem, entrar em contato. Não sei se alguém quer se arriscar a dizer o que é orçamento público, se vocês já tiveram essa discussão, né, já que essa já é a última aula do curso.
Júlia, normalmente a gente faz as conversas depois, então talvez as participantes estejam meio tímidas, Tá bom. mas vou convidá-las a abrir o microfone, queridas, e responderem se tiverem vontade. Não tem problema também, gente. Eu posso ir tocando e depois no final a gente troca ideia, não tem problema. Pode passar, então. A gente ouve muito, 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 assim, toda vez que eu faço essa pergunta, né, numa formação, uma atividade, a gente ouve que o orçamento público é o dinheiro do governo, é o dinheiro das políticas públicas. E uma coisa importante de entender é que, na prática, o orçamento não é dinheiro, né? O orçamento, ele é a expressão monetária, né, no nosso caso em reais, de um planejamento. Ele é uma previsão das receitas que o Estado vai conseguir, né, e uma autorização de despesas. E é por isso também que ele já parte de um lugar desigual, que é essa coisa das receitas, né, que elas são arrecadadas dessa forma que a Malu falou, né, então quem mais paga pelo orçamento são os mais pobres e normalmente quem mais ganha, né, são os mais ricos. Então, o orçamento público ele é um instrumento de planejamento e de definição das prioridades de um governo. Por que ele é um instrumento, né, que nos possibilita visualizar as prioridades de um governo? Porque muitas vezes a gente vai ver um governante, né, um prefeito, uma prefeita, um governador, falar: minha prioridade esse ano são as crianças, né? Eu vou investir em creches, eu vou investir em escolas, tudo que for para garantir né, uma vida melhor para as crianças. E aí, quando você vai ver no orçamento, e você vai lá no que seja de educação, de saúde infantil, e não tem quase recursos. Você vê que aquela suposta prioridade do discurso, ela não se traduz em números, né? E por isso que o orçamento ele é muito importante, para a gente ver o que de fato é prioridade. Pode passar, por favor. Pode passar de novo. Então, além de entender isso, né, é uma coisa que é importante a gente entender que já que o orçamento é uma coisa para ser disputada, é uma coisa que a gente tem que sempre correr atrás para conseguir ser ouvido e conseguir fazer mudanças ainda que pontuais, é que o discurso utilizado sempre pelos mesmos para nos afastar do orçamento público, para afastar a população do debate do orçamento público, é que não tem dinheiro. Né? Então não adianta você ir lá e se desdobrar, estudar e disputar uma coisa que não tem, que não existe, não tem orçamento, a gente não tem. E normalmente eles falam isso fazendo a comparação com o orçamento doméstico, né? Não sei se vocês lembram na época da discussão do teto dos gastos, que o Temer falava constantemente, né? O país é como uma casa e a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Então, a primeira coisa que tem que cair por terra é isso, assim, né? Um país não é como uma casa. E por quê que não é como uma casa? Por que o orçamento público e o orçamento doméstico são muito diferentes? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, que até não está no slide, mas que é importante, é que um governo não necessariamente precisa ter lucro, né? O governo não necessariamente precisa poupar. O governo não necessariamente precisa ter um resultado positivo no final do ano. O governo pode ter déficit, não tem problema nenhum. E aí tem mais alguns pontos, né? Esse ponto que é a capacidade de mudança na arrecadação, na legislação tributária, né? Um governo pode alterar o tanto que ele vai receber ou não de impostos, ele pode colocar mais um imposto, ele pode tirar, ele pode mudar a alíquota do imposto, enquanto na sua casa você não tem essa possibilidade de mudar o quanto você recebe de salário, se você tem um imóvel que você aluga, não é assim para você mudar o aluguel, né? Então você não é tão volátil. Outra coisa é que no orçamento público não tem um dia de acerto de contas, né? O governo pode conseguir empréstimos, emitir títulos públicos, e ele pode conseguir empréstimos mesmo quando ele já está endividado, com muito mais facilidade. Já uma família, uma pessoa, se ela estiver endividada, ela começa a ter mais dificuldade de conseguir empréstimos, né? Apesar de que, ultimamente, para as mulheres principalmente, tem se liberado mais crédito, né? E tem se promovido esse endividamento das mulheres, ainda mais diante da crise econômica, a gente sabe que tem um dia que é preciso pagar essas contas. E para o governo não é a mesma coisa.
Outra coisa é que as despesas do governo são capazes de alterar a atividade econômica, né? Então, a própria arrecadação. Quando o governo investe numa coisa, ele está rodando a roda da economia e aquilo vai voltar, eventualmente, em formato de tributos, de impostos, né? De taxas. As despesas familiares, elas têm uma representatividade menor na atividade econômica, em menor escala. E, além disso, o governo pode mexer na taxa de juros, na taxa de câmbio, tem outras ferramentas para ele equilibrar suas contas, e a família ela pode só fazer economia, né? Reduzir a dívida, cortar os gastos, fica muito mais difícil de fazer isso, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, assim, esse discurso, ele tem que ser sempre repreendido, ele tem que ser sempre contestado, né? Porque ele é um discurso que tem um viés. Pode passar, por favor. E aí, sobre isso, né? A austeridade é a melhor saída. Esse argumento que vai falar que o orçamento público doméstico tem uma semelhança, ele é sempre usado para sustentar esse viés, né? De ajuste, de corte. E a gente já sabe, até o FMI já admitiu, que as políticas de austeridade, elas aumentam a desigualdade. Então, assim, a quem serve esse orçamento público, que é comparado o tempo todo ao orçamento de uma casa? Ele serve ao aumento da desigualdade, né? Ele serve ao mercado financeiro, ele serve ao capital, e a gente, se apropriando disso, tentando disputar essa visão, a gente começa a levar o debate para um outro campo da análise. Ao invés de a gente ficar debatendo o quanto tem que cortar, o quanto pode gastar, a gente tem que debater o que é prioridade, né? Pensar a longo prazo, investir agora para lá no futuro, enfim, ter uma política pública eficaz. Então é isso, assim, desloca um pouco o debate quando a gente consegue tirar esse argumento do centro, né? Pode passar, por favor. E aí eu vou para a parte que é mais técnica mesmo, né? Que é como é elaborado o orçamento público. É chato, gente. Muitas vezes como se diz, é maçante, sabe? Eu tô aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tô com o PPA do município do Rio, a LOA do município do Rio, olha o tamanho. Então, assim, não é todo mundo que tem tempo, paciência para ler esse tipo de peça, para entender, né, para articular emendas, coisas do tipo. Mas como a gente estava falando, né, como o Malu falou e como eu falei antes, é um conhecimento muito importante, né? A gente precisa estar nele, as mulheres precisam estar no orçamento público, disputando, debatendo, né? Então, apesar de ser chato e maçante, é aquele esforço que a gente tem que fazer, mas para, no fim das contas, ter um lado positivo. Então, pode passar, por favor. Bom, falar rapidamente que tem um passo a passo, né, no orçamento. Primeiro, o Poder Executivo vai formular uma proposta inicial da lei, seja do PPA, seja da LOA, a gente já vai falar o que é cada um. Essa proposta ela vai ser enviada para o Legislativo na forma de um projeto de lei, e aí o Legislativo, né, as câmaras, as assembleias, tem um tempo em que eles podem discutir essa proposta, fazer emendas, e aí nesse momento, esse é o momento mais importante para a gente. Né? Em vários momentos de apresentação vai estar sinalizado com esse megafonezinho, que é o momento que a gente está intervindo. Porque é nesse momento que está lá com o Poder Legislativo que é mais fácil para a sociedade civil intervir, né? Dialogando com os mandatos, participando das audiências públicas, participando de eventuais consultas populares. E aí rola esse debate, o Legislativo faz emendas e, no fim das contas, aprova o orçamento, né? Que aí se torna uma lei que o Poder Executivo sanciona, e lá no início do ano, no ano seguinte, vai fazer um decreto com detalhamento das despesas, né? Dizendo como é que vai ser o orçamento do ano que está se iniciando. Pode passar, por favor. Pode passar. Tem o PPA, e tem a LOA, e tem a LDO, que a Mel falou que vocês já até ouviram falar, né? Já discutiram aí o plano plurianual. Mas também tem outras leis importantes, né, para o orçamento público. A primeira delas é a Lei Geral do Orçamento, que é a 4.320, ela é lá de 64, e ela coloca as principais normas, né, de direito financeiro, que é assim que os orçamentos são elaborados, maioria seguindo a 4.320. Essa é uma lei que até
Existe um livro que é 4.320 comentada, porque ela é grande, enorme, e até hoje é utilizada. Na Constituição, tem um artigo 65, que estabelece as leis, né, a iniciativa do Poder Executivo sobre o orçamento, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LUA, que todas as esferas têm que ter isso, né, seja federal, estadual, municipal. E tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que ela é do ano 2000, e ela segue essa lógica que a gente estava falando, né, da austeridade, do controle de gastos, né, então ela colocou umas novidades na administração das finanças públicas, com mecanismos de controle de gastos, coloca limites, coloca condições, né, coloca tetos, assim, principalmente sobre gasto com pessoal. Isso é um problema que é muito constante, assim, no orçamento. A gente debate muito isso na Câmara, quando eu trabalhava na Alerj, né, no estado do Rio, também era a mesma coisa. É sempre o gasto com o pessoal, né? O gasto com o pessoal, ele é o vilão das finanças públicas. Sempre a gente vai ouvir falar que se gasta muito com o pessoal. Uma parte muito grande do orçamento está comprometida com o pessoal. O pessoal é salário, aposentadoria, pensão. O que isso significa na prática? Que esse gasto, que é a subsistência das pessoas, né, é a vida das pessoas, ele é atacado. Então, assim, isso comunica muito, né, se relaciona muito com a coisa da reprodução social, porque justamente a gente está falando de salários, a gente está falando de aposentadoria e pensão, né, que são coisas que as pessoas que são idosas ou estão impossibilitadas de trabalhar, elas precisam, e quando elas não têm, normalmente, esses gastos recaem sobre as mulheres que são suas cuidadoras, né, então tem essa relação entre essa demonização do gasto com o pessoal e a própria questão do trabalho reprodutivo, do trabalho de cuidados, né, é um tema bem recorrente, assim, se vocês forem ver qualquer caso legislativo, o próprio governo está sempre falando, né, que tem que cortar o gasto com o pessoal, por isso a gente faz reforma administrativa, reforma da Previdência, enfim. E aí teve essa aprovação da LRF em 2000, né, que até hoje coloca vários tetos aí, a gente tem um orçamento que precisa sempre se encaixar nas normas da Lei Geral do Orçamento, na LDO, normalmente, na NPPA e na LRF. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Agora ainda tem que ser levado em conta o teto de gastos, né? E, às vezes, nos estados e municípios também existem mais regras, né? Por exemplo, agora a gente acabou de aprovar no município do Rio uma espécie de LRF, né, que é o novo regime fiscal. No estado do Rio, a gente tem um regime de recuperação fiscal. Então, vão se colocando regras em cima de regras para controlar o orçamento, né, para deixar equilibrado. A gente não chega no tal do equilíbrio que eles dizem que agora essa lei vai deixar equilibrado, e a gente nunca chega lá. E, normalmente, quem fica pagando por isso são as pessoas mais pobres, que mais precisam, enfim, e os serviços públicos vão diminuindo, vão acabando, né? Enquanto o discurso é de que a gente precisa sanar o orçamento. Pode passar, por favor. Bom, essas leis, elas interagem assim, né? O plano plurianual, ele coloca... ele faz um planejamento, né, de objetivos, diretrizes e metas para a atuação do poder público para 4 anos. A LDO, ela coloca também as diretrizes, mas é para 1 ano. A LOA já é um momento mais de expressão monetária, assim, desse planejamento todo. E a prestação de contas é o que vem no final, né, que mostra o que de fato foi feito. Pode passar. Aí eu coloquei aí, né, o PPA estabelece objetivos, diretrizes e metas para 4 anos, ele coloca os resultados que se espera alcançar com as ações, em quantidades físicas ou monetárias. E ele é sempre elaborado no primeiro ano de cada mandato. O que isso significa? Que ele vale para o segundo, terceiro, quarto ano do atual mandato e para o primeiro do próximo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que tenha um mínimo de continuidade nas políticas públicas, né? Então, garantir que mesmo, por exemplo, o próximo prefeito, o próximo governador que entre, ele ainda precisa seguir o PPA que foi feito no ano anterior, pelo menos por 1 ano. E aí ele tem tempo de elaborar a sua própria proposta de PPA para os próximos 3 anos do seu governo e o primeiro do seguinte. Aí tem a LDO, que vai estabelecer as diretrizes, metas e prioridades para 1 ano, e ela sempre vai dizer quais despesas que vão ter preferência no seu atendimento, né? E aí a LOA, que ela precisa seguir a LDO, ela precisa estar de acordo com as diretrizes colocadas na LDO,
mas o objetivo dela é concretizar lá os objetivos que foram pensados na LOA. E aí, como que seria essa concretização? Através, aí sim, do dinheiro, da mensuração monetária, tanto de receita quanto de despesa para cumprir os objetivos. Eu vou mostrar para vocês exemplos, tá? Do PPA, da LOA, da LDO e da LOA, para ficar mais concreto. A prestação de contas, ela vai mostrar como é que foi a execução orçamentária de um ano, mas ela também tem uma parte importante que ela vai dizer, né, se o governo conseguiu cumprir os limites fiscais, os limites da LRF, porque existe penalidade, né, quando um governante descumpre essas leis, ele pode ser até preso, enfim. Aí é papel do Tribunal de Contas e tal, mas essa é uma coisa que restringe muito as atuações, né, do Executivo. Pode passar, por favor. Bom, eu já falei, né, da interação, pode passar. E aí a gente tem um calendário orçamentário, que pode parecer um detalhe, mas ele é importante justamente porque tem um momento que é o momento da nossa atuação, né? Então, o executivo, ele pode enviar tanto a prestação de contas do ano anterior quanto a LDO até o dia 15 de abril. E o legislativo vota até dia 30 de junho. Aí depois o executivo tem até o dia 31 de agosto para enviar o PPA, isso só a cada 4 anos, né? No primeiro ano do seu mandato. E até 30 de setembro para enviar a LOA. E elas têm que ser votadas, tanto o PPA quanto a LOA, têm que ser votadas até o dia 31 de dezembro, né? Ele o legislativo só pode sair de férias depois de votar PPA e LOA. Então, é uma coisa que é muito importante. Às vezes, já aconteceu, por exemplo, no orçamento federal, de não ser votado. E aí fica aquela enrolação, porque o ano legislativo não acaba, enfim, é bem complicado. Mas, normalmente, principalmente na nossa esfera, né, que a gente está falando de município, ele é votado até o dia 31 de dezembro. E aí tem os megafones, né, que eu tinha falado lá antes, porque esse momento é muito importante, assim. Ali, quando no ano que tem PPA, do dia 31 de agosto até a votação dele, é um momento de movimento social, das entidades dos conselhos, das ONGs, do que quer que seja, assim, né, de organizações da sociedade civil, de intervirem no orçamento. Encher o saco dos parlamentares, participar das audiências públicas, ir no executivo e nas secretarias e falar, isso daqui tá pouco, essa meta aqui tá baixa, esse valor aqui é pouco para tal coisa, sabe? Até mesmo na mídia, né, tem jornalistas que ficam sempre acompanhando essa coisa da tramitação orçamentária, para tentar achar um furo ali, uma coisa que está errada. Então, esse é um momento, assim, para mim, né, que estou trabalhando com isso, é um momento que deságua o meu trabalho do ano todo, né, porque é o momento que a gente faz as emendas, que a gente faz as alterações no orçamento, e é um momento de maior contato, sem dúvidas, com os movimentos sociais, né, em que a gente faz isso juntos. Ainda estamos no prazo, sim. Tem que ver, claro, o calendário da cidade que você está falando, né? Porque aí cada Câmara faz o seu calendário lá, o dia que vai ter audiência pública, o dia que vai ter o processo de emendas, mas, no geral, esse é o prazo, né, segundo a Constituição, esse é o prazo. Pode passar. E aí, eu acabei já falando, né, mas eu fiz isso aqui porque eu achei que cabia, né, para o nosso debate, que é como os movimentos de mulheres podem intervir nesse processo. É importante manter relações com mandatos que estejam, né, próximos e com as secretarias também que sejam próximas. A gente sabe que nem todo governo vai ter algum secretariado que vai ser parceiro de movimentos sociais, mas às vezes tem né? Às vezes tem, sei lá, o de direitos humanos, o da assistência social, em que dá para dialogar. Então é importante ter esse diálogo, né? E ele faz muita diferença para atingir qualquer resultado na política pública. Participar das audiências públicas é fundamental, porque ali normalmente o poder legislativo está presente e o executivo, né? Então você consegue levar sua demanda, dialogar. Acompanhar a execução orçamentária através dos portais de transparência também é bom, né? Quando você tem alguém que domina essas ferramentas, né? Ou você quer se arriscar mesmo, porque isso tudo deve ser aberto, né? Então você pode ir lá e ver como é que tá. Eu quero saber como é que tá a educação esse ano, o que eles estão gastando. Aí você supostamente tem que ir num portal de transparência da sua cidade, da Câmara, ou no próprio Diário Oficial você consegue ver. Então essa é uma forma também de intervenção.
Com certeza, né? É rua, mobilizar mais pessoas, mobilizar mais entidades, tentar esclarecer para as pessoas, né? Esclarecer não, mas convencer, assim, trazer junto sobre a importância do orçamento, né? Mostrar assim, olha, isso aqui tudo que a gente pensa de política pública, isso aqui tudo que a gente pensa de mudança social, isso aqui só vai acontecer a hora que o governo der prioridade no orçamento para essa política pública. Então, a gente tem que pressionar para isso, né? E, finalmente, né, participar do processo de emendas feito pelos parlamentares nos projetos de lei orçamentários, né? Isso seria tipo o resultado desse processo. Depois que você dialoga, depois que você identifica os problemas, depois que você identifica o que faria aquilo ali melhorar, aí você vai lá e fala assim, olha, eu preciso de uma emenda aumentando o valor de tal ação, ou eu preciso da construção de 2 creches nessa região da minha cidade. E aí você chega com essa demanda mais concreta que pode se transformar numa emenda. Normalmente os orçamentos municipais, eles não são impositivos, né? Então, quando o parlamentar emenda, ele não obriga o executivo a fazer. O executivo pode não fazer aquilo que a gente está emendando, mas aquilo vai constar no orçamento. Então, serve como mobilização, né? Serve como uma pressão política para que aquilo seja feito. Pode passar, por favor. Bom, aí eu trouxe exemplos, né? Porque eu sei que falar assim às vezes fica muito solto. Peguei exemplos do PPA, da LDO e da LU aqui do município do Rio, né? E da nossa Secretaria de Políticas de Promoção de Políticas para as Mulheres. Pode passar. Para dialogar aqui, né? Imagino com muita coisa que vocês tenham desculpa, conversado no curso. Bom, eu escolhi um programa, né, para mostrar para vocês no PPA, porque o PPA é dividido por programas, dentro dos programas tem ações. Eu escolhi o programa 0514, que é Atenção à Mulher. Aí sempre vai vir assim, tem um objetivo geral, que é desenvolver políticas públicas para a redução de todas as formas de discriminação contra as mulheres, visando a igualdade de direitos, o fortalecimento da cidadania e da autoestima. Público-alvo é a população feminina, um tipo de programa estratégico. Às vezes, isso vem relacionado com o ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso é bem legal também, porque mostra que o pessoal do planejamento está tentando, pelo menos, seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí tem as ações, né? Por exemplo, né, dentro desse programa tem a ação 2240, que é o atendimento às mulheres vítimas de violência, tem a 2241, que é a implementação de serviços voltados à garantia da igualdade, direitos e cidadania, e o 2252 é uma ação bem comum, sempre tem nesses programas assim, né? Igualdade racial, políticas para mulheres, diversidade sexual, que é a atividade do conselho, criança e adolescente também tem, porque o executivo precisa colocar dentro do seu planejamento a garantia do funcionamento, né, e da realização das atividades do conselho. Então, nesse caso, aqui no Rio é o CODIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Aí, se vocês perceberem, dentro da ação, além de dizer ali qual que é o tipo, o objetivo específico, vai ter um produto, né? O produto é o que de fato vai ser feito dentro daquela ação, né? Por exemplo, atendimento às mulheres vítimas de violência. Aí tem o produto, acompanhamento efetuado. Então, o PPA ele vai medir dessa forma. Ele vai dizer quantos acompanhamentos pretende fazer, né, de mulheres em situação de violência nos próximos 4 anos. Eu peguei esse PPA que está se encerrando nesse ano, né? Então, ele pretendia fazer em 2018, 19, 20, 21, 960 acompanhamentos em cada, somando 3.840. Esse é um tipo, né, de produto que vem assim, em meta. Às vezes é valor, por exemplo, às vezes é quilômetro, falar assim, quilômetros asfaltados, aí vai vir quilômetro. São possibilidades. E aí a outra ação, 2241, por exemplo, tem 2 produtos, né? Tem o atendimento efetuado, que é parecido com o acompanhamento efetuado, né? Pretende atender 16.800 mulheres em cada ano, e tem também centro de capacitação implantado. Aí, se vocês perceberem, tem um tracinho, está escrito EL 0056/18. O que isso significa? Uma emenda legislativa. Então, foi alguém que emendou, algum parlamentar que emendou, para criar um centro de capacitação de serviços voltados à garantia da igualdade, que é o nome da ação, né? Ele colocou que ele quer criar um centro em 2018, isso, é a criação de um, né? Então, não criou para os outros anos, e ele colocou, se vocês perceberem, regionalização, a P3. A P3 é a área de planejamento do município. Então, assim,
No próprio orçamento, às vezes a gente tem formas de identificar o que é o executivo propondo, o que é emenda parlamentar. E é assim que a gente vai ver no PPA. Pode passar, por favor. Agora a LDO. A LDO, como ela é anual, ela meio que altera o PPA, pode adequar ele aos outros anos, né? Então, assim, como o PPA foi feito lá em 2017, para valer de 2018 a 2021, eu peguei aqui a LDO de 2020, né? A do ano passado. Mesmo programa, ó, 0514, Atenção à Mulher. E aí tem as duas ações que a gente viu lá, atendimento às mulheres vítimas de violência, 2241, que é a implementação de serviços. Eles mantiveram, né, as quantias, 960 e 16.800. E tem uma outra ação, ó, atividades para a inclusão de mulheres em situação prisional, uma outra emenda legislativa. Então, em 2019, algum parlamentar foi lá e fez essa emenda para valer para o ano de 2020, né? Dizendo que precisava ter pelo menos uma atividade por área de planejamento do município, totalizando 5, de inclusão social de mulheres em situação prisional. Pode passar. Volta para mim, desculpa, perdão. Além disso, né, de aparecer os programas assim, né, metas e prioridades, que é um anexo da LDO, no texto da LDO coloca algumas regrinhas para como que vai ser elaborada a LOA, né? Por exemplo, a despesa com o pessoal não pode passar de tanto, coisas do tipo. Pode passar. E aí vem a LOA, né, que também é um livro, vem em 2 volumes e também vem com esse anexo de metas e prioridades, que a gente vê nesse anexo os valores, né? Agora a gente está pegando 2020 também, o mesmo programa, ó. A gente consegue ver pelos últimos 4 dígitos, ali onde está escrito Atenção à Mulher, aí tem, por exemplo, 14, que é a função Direitos da Cidadania, 422, que é a subfunção Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, e aí 0514, que é aquele programa que a gente estava vendo desde lá do PPA, Atenção à Mulher. Depois do 0514, ainda vem o código da ação, né, que é a 2240 e 2241, também acho que a gente tinha visto. E aqui é onde a gente vai descobrir quanto que tem de fato de dinheiro para executar aquelas metas que ele colocou lá no PPA, colocou na LDO. O que a gente sabe? Que tudo vai ser por despesa corrente, né? Não vai fazer investimento, não vai criar uma coisa nova, fazer uma obra, é só para manter os atendimentos funcionando. Então, vai ser um total de 4.408.000 aqui nesse caso, para essa ação. É assim que a gente consegue ler, né, a LOA. Aí tem informações como, por exemplo, a fonte sem costumam ser os recursos do Tesouro mesmo. O que significa? É o próprio recurso do município, não está vindo de uma transferência, né, não está vindo de uma operação de crédito, um empréstimo, uma coisa assim. Pode passar, por favor. E aí o processo de emendas, né, depois que a gente vê lá o PPA e a LOA, como é que eles vieram do executivo para o legislativo, a gente pode começar a pensar nas emendas, né, sejam, falando a gente, como sejam parlamentares ou sejam militantes, ativistas. Então, a gente pode criar um novo programa, elaborar uma nova política pública, assim como tinha aquela atenção à mulher, pode criar um novo. Ou a gente pode criar ações dentro de um programa que já existe, né, para deixar a prioridade um pouco mais viesada. Pode criar metas dentro dessas ações, que é tipo criar um produtinho lá e colocar que a gente quer, ao invés de 960 atendimentos, a gente quer 2.000, por exemplo, né? Aí, no caso, isso já é aumentar a meta. Criar a meta seria criar uma coisa nova. Mas é isso, a gente pode aumentar a meta também, por exemplo, estar em contato com o movimento de mulheres aqui no Rio, por exemplo, na Zona Oeste, né? Que é a AP que tem os menores índices, assim, da cidade. A gente pode estar em contato com o movimento de mulheres da Zona Oeste e dizer, olha, 960 atendimentos é muito pouco na nossa região. E não faz sentido ter o mesmo número de atendimentos na Zona Oeste do que tem na Zona Sul. Então, a gente vai propor uma emenda, vai dizer que na Zona Oeste vai ter o dobro. É uma possibilidade. E aí, quando você faz essa emenda no PPA, você pode ir lá na LOA e fazer a emenda também para destinar os recursos que vão ser necessários para aquilo, né? Então, quando você está aumentando, se antes tinha... Pode voltar para mim, por favor, rapidinho? Se antes tinha 4.400.000, pode passar. Sendo que era
metade dos atendimentos, agora a gente quer botar aí mais 600 mil para conseguir dobrar esses atendimentos. Aí você vai lá e faz a emenda para destinar esses recursos, né? Você pode também fazer uma emenda para substituir recursos, por exemplo, você vê assim, o governo está botando aqui que ele vai gastar 5 milhões com publicidade e propaganda. Não, vamos tirar 4 milhões e colocar para outras ações, né? Essa é uma possibilidade. E aí você pode criar uma nova ação, né? Fazer isso no PPA, na LDO e na LOU para ter uma continuidade de política pública, e aí você destina recursos para ela. Pode passar. Pode passar de novo. Aí, gente, ficou até meio ruim esses títulos lá de processo orçamentário, porque parece que isso que a gente estava falando já não era o processo orçamentário, já é, né? Mas é que tem essa diferença do processo orçamentário de elaboração das leis e dos textos, e tem o processo orçamentário em si de execução, né? Que é esse momento depois que a lei foi aprovada, depois que a gente já tem lá o detalhamento das despesas para o ano, começa o ano a correr, as coisas vão acontecendo, e aí a gente tem as fases de despesa, né? O que vem determinado lá na LOA é a dotação inicial. Depois tem a dotação atualizada, porque o executivo vai remanejando uma parte das despesas, coloca para uma outra secretaria, coloca para uma outra ação, contingencia também, coisas que ele não pretende executar, ele vai lá e contingencia para diminuir os gastos. Quando ele já se comprometeu com a reserva de um valor, já falou assim, não, eu vou fazer tal coisa, estou autorizando aqui fazer tal coisa, ele vai e faz um empenho, né, desse valor. Depois ele liquida, que é quando ele verifica se quem foi contratado para fazer aquilo, ou se a própria prefeitura já realizou, e aí ele liquida, e paga é um momento realmente de pagamento, né? Emitir a ordem de pagamento. Às vezes o pago, por exemplo, é feito no outro ano, aí fica como restos a pagar. A gente faz uma comparação lá no Fórum do Orçamento, que é de como se você estivesse fazendo, né, a sua dotação inicial fosse a sua lista que você faz antes de ir para o mercado, e aí você chega no mercado, você dá aquela conferida nos preços, dá aquela atualizada na lista, tipo, opa, não vai dar para levar isso aqui. Aí você coloca no seu carrinho, porque você decidiu que aquilo você vai levar. Quando você passa no caixa, é o valor liquidado, né? Já passou ali. E quando você vai pagar, obviamente, o momento do pagamento. Então, a gente faz essa comparação. Ela não é exatamente, assim, muito técnica, mas ela serve para ter essa noção, assim, né? Desse processo ao longo do ano. Pode passar, por favor. Aí, assim, além dessa coisa, de todo esse processo orçamentário, de como incidir nisso, existem propostas, né, como o orçamento participativo, que agora, por exemplo, aqui no Rio, no estado do Rio, tem um município que está implantando, que é o município de Magé, e ele já foi implantado em diversas cidades, inclusive o orçamento participativo é uma coisa que surgiu no Brasil, né? A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi uma das precursoras, assim, dessa prática, desse modelo, e o Brasil se tornou referência, né? E existem várias cidades no mundo que aplicam o orçamento participativo, e ele também é uma forma interessante de disputa do orçamento, né? É uma outra medida de disputa do orçamento, porque é uma disputa antes do planejamento do orçamento, né? É uma participação social em todo o processo, que aqui a gente está falando, né, o que a gente falou agora de emendas, por exemplo, de um orçamento que já vem pronto, já vem lá da prefeitura, aí a gente discute como que a gente pode melhorar, mudar uma coisa ou outra. Mas o orçamento participativo é a ideia de você pensar uma parte do orçamento, você já pensar junto com a população. Então, o Poder Executivo já elabora o projeto de lei de acordo com aquilo que ele discutiu com a população. Então, é uma outra lógica mesmo, né? Pode passar, por favor. É muito legal, inclusive. As experiências de orçamento participativo, e aí é uma coisa que nos interessa muito, elas são experiências, inclusive, de muita participação feminina, né? Ainda quando nos fóruns, nos espaços de decisão eram dominados por homens, no orçamento participativo, tem vários estudos que dizem que eram muitas mulheres participando, né? Isso é muito legal, porque você vê que é isso, é o interesse direto das mulheres na política pública e como isso vai afetar a vida delas, e elas iam participar sempre das assembleias, das audiências, né? Que a ideia do orçamento participativo é fazer isso periodicamente. E aí as pessoas podem ir lá opinar, debater, votar, dizer, não, agora a prioridade para o nosso bairro é tal coisa. E o governo reservava uma parte do orçamento para ser planejada, pensada e executada de acordo com aquilo que foi discutido com as pessoas nesses fóruns, né, de participação pública.
Então, essas propostas são incorporadas à LOA e votadas e discutidas em conjunto por aquele grupo ali. Aí tem lugares que é por zona, que é por bairro, enfim. A experiência agora aqui no Rio de Magé é da cidade inteira, né? Mas claro, porque é mais informatizado também, né? Então tem um pouco menos a lógica do bairro em si, mas é um instrumento muito legal de participação. Infelizmente, tem poucos municípios do Brasil que estão aplicando justamente por conta da lógica de austeridade fiscal, né, de que o orçamento ele é muito engessado, de que tem que ser muito controlado, de que tem que ter pouco gasto. Então, abrir essa margem de participação popular querendo ou não, para os governantes, né, pensando com a cabeça deles, abrir mão de uma parte do orçamento que você poderia colocar ali para cumprir lá os mínimos, né, e não ultrapassar os tetos, e quando você coloca isso para a disputa da sociedade, você perde esse controle. Mas isso é muito importante mesmo, e a gente pensar, né, em como fazer um orçamento participativo século XXI, talvez seja uma ideia legal, assim, né, porque querendo ou não, essa coisa do orçamento participativo, a história dele surge com a história dos partidos de esquerda, dos sindicatos, e a gente sabe que isso tudo se reorganiza, né? Agora pós-pandemia, se reorganiza também com a internet. Então, acho que é uma tarefa nossa, assim, né? Falando nossa enquanto feminista, pensar como seria um orçamento participativo hoje que incluísse as mulheres, né? Que não fosse, assim, o horário que a maioria das mulheres não poderia participar, porque é isso também, um problema das audiências públicas, eu fiquei falando aqui, né, tem que participar, que às vezes a audiência pública é 2 horas da tarde de uma quarta-feira, quem é que vai na audiência pública, né, quem é que pode? Muitos movimentos giram um militante para fazer isso, mas não é todo mundo que pode, então também tem que ter esse olhar para como ampliar essa participação. Pode passar, por favor. Enfim, aí eu trouxe isso, né? Mais de 1.000 municípios no mundo já têm ou já tiveram um orçamento participativo. Cerca de 30% da população brasileira já viveu sob orçamento participativo, né? Porque cidades grandes já implementaram, como Porto Alegre, BH e muitas outras cidades pequenas. E até hoje o Brasil é referência, né, nesse modelo. Pode passar. Aí eu trouxe um pouquinho das competências, porque às vezes isso é uma coisa que a gente tem dúvida, né? Até mesmo no momento de fazer a cobrança. Tipo assim, poxa, prefeito, tá muito perigoso aqui no meu bairro. Óbvio que a gente pode falar isso, né? Porque a pessoa tá ali num espaço de poder e ela tem influência sobre essas coisas. Mas é importante saber o que é competência de cada ente, né? Saúde, educação e cultura são competências compartilhadas, então os 3 entes são responsáveis por elas. Mas o município, por exemplo, tem competências que são mais específicas dele, como administração, assistência social, previdência social, urbanismo, encargos especiais. Já o Estado tem segurança pública, que é uma das principais, né? Costuma ser um gasto muito alto, habitação, saneamento e transporte. E a União tem ciência e tecnologia. Então, assim, mas isso me impede de que eu vá falar de ciência e tecnologia com o meu prefeito, ou que eu vá cobrar o presidente do país sobre segurança? Não impede. Mas é importante saber isso porque, de fato, tem coisas que fogem da alçada daquele ente, né? Então, isso também é uma justificativa, às vezes, usada, né? Falar assim, mas isso a gente não pode fazer nada porque não é nossa competência. Pode passar, por favor. Aí existem, como eu tinha falado lá, que a Constituição, a LRF, estabelecem mínimos, né? Estabelecem tetos, existem mínimos da Constituição. Então, de tudo que um ente arrecada em impostos, ele tem que gastar, no mínimo, 25% com educação e 15% com saúde. Se descumprir isso, pode ter as contas daquele ano, né? A prestação de contas rejeitada. Então, é um problema, né? E, assim, é raro ter esse descumprimento, porque educação e saúde costumam ser as maiores despesas, né? De um município, principalmente. Mas acontece, e aí é muito grave quando isso acontece. Então, é uma coisa importante também para a gente, né? Enquanto fiscalizadores da ação pública, a gente saber que durante o ano, se está muito baixo, às vezes, por exemplo, a educação está 20%, está ficando por ali. E aí chega
no final do ano, eles vão e lançam um monte de coisa, nada a ver, que não é demanda da população, que não é demanda dos professores, dos estudantes, só para cumprir o mínimo, sabe? Então, é ruim também não manter durante o ano esse mínimo mais ou menos por ali, porque depois, certamente, o executivo dá a louca e sai executando para conseguir cumprir os mínimos, ou as contas vão ser reprovadas, né? Pode passar, por favor. E aí, a LRF, ela não coloca mínimos, mas ela coloca limites, que eu estava falando lá da despesa com o pessoal. Esse limite é um limite que é muito frequentemente descumprido pelos municípios, né? Que é o 60% de despesa com o pessoal. Pensem comigo, se o município é responsável por educação e saúde, ele paga bastante gente, né? Funcionário, tipo, bastante professor, bastante médico, enfermeiro, merendeira, segurança, faxineiro, um monte de gente entra nessa despesa com o pessoal. E aí, quando descumpre isso, começa a sofrer sanções, né? Então, tipo, a LRF, como ela é uma lei federal, se o município descumpre, ele deixa de receber algumas transferências, pode deixar de conseguir contratar operações de crédito, empréstimo, né, caso precise. Então, é muito ruim sempre que o município descumprir isso por conta dessas sanções. Só que isso é uma coisa que prende muito, né? E fica aí. Então, essa coisa de normalmente não dar reajuste, não fazer mais concurso, não contratar mais gente por conta desse limite. O que acontece? O que tem acontecido, né? As prefeituras começam a terceirizar muitos serviços, e aí isso não vai sair da despesa com o pessoal. O que também a gente sabe que é muito ruim, significa precarização do trabalho, e bom, tudo isso que certamente vocês sabem que são aí mais mazelas do capitalismo, né? E às vezes também são reflexo disso. Outra coisa é que só 11,5% da receita corrente líquida pode ser gasta com pagamento de dívida, e a dívida consolidada líquida não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Mas o que vai acontecer se ultrapassar? O Estado do Rio, por exemplo, ultrapassou isso alguns anos seguidos e entrou num regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal coloca várias limitações, né? Então, a gente não pode fazer várias despesas, por exemplo, investir, principalmente investimentos, né? Ou, sei lá, investir numa escola, investir num programa novo por conta dessas limitações do regime de recuperação fiscal, que foi necessário, né, segundo esse discurso, por conta de que ultrapassou esse limite. Agora, sim, o que estabelece esse limite, né? O que estabeleceu esse limite foi uma lei feita em 2000. Em 2000, há 21 anos atrás, a gente tinha concepções diferentes de política econômica, de política fiscal e até mesmo de política monetária, que também influenciam nesse processo, e a gente tinha uma lógica diferente, até mesmo da divisão, né, entre o município, estado, país. A gente tinha um outro jogo federativo, era tudo diferente. Não estou querendo dizer que isso era bom naquele momento, né, porque isso, como eu falei, parte de uma visão de orçamento, de uma visão econômica. Mas ainda assim, isso hoje, além de tudo, ainda é uma coisa fora do seu tempo, assim. Enfim, por isso que se diz muito que isso precisa ser revisto. O nosso medo, né, enquanto poucos analistas, estudiosos do orçamento que não defendem o neoliberalismo e o fiscalismo, o terrorismo fiscal, o nosso medo é que rever isso fosse para pior, né, como estão mostrando aí os tetos de gastos da vida. Mas, de fato, isso é uma coisa muito ruim no orçamento. Pode passar, por favor. Bom, e aí, como eu falei já lá no começo, mas não custa reforçar, né? O orçamento é uma ferramenta política, acima de tudo, né? De elaboração das políticas públicas, de demonstração das prioridades das políticas públicas, é uma ferramenta de planejamento, é uma ferramenta política importante de fortalecimento da democracia. Perdão, gente, porque o orçamento implica transparência, né? Essas leis também colocam isso, então você precisa ter acesso àquilo que está sendo executado, você precisa ter acesso àquilo que está sendo planejado, então são ferramentas importantes de democracia, e ele também nos mostra, né, nos evidencia as prioridades, o que é muito importante para você pensar qualquer ação, né? Até mesmo para você pensar contra o que você vai se colocar naquele momento. Por exemplo, assim, eu estou vendo aqui que está faltando essa prioridade aqui, como eu tinha falado lá no início, né, das creches.
Você conseguir identificar isso no orçamento pode possibilitar que você saia e se mobilize de uma forma mais embasada, né? Assim, sabendo que, ó, prefeito, a gente viu que você falou que ia ter creche, mas não tem dinheiro aqui, então a gente está se mobilizando, e aí não tem conversa, sabe? Está escrito aqui, está mostrado que não é prioridade para você. Passa aí, por favor. Bom, aí, falando também sobre como a gente pode incidir, eu coloquei aqui as principais fontes de pesquisa, né? Então, tem o Diário Oficial dos municípios, dos estados ou da União, que costumam sair. Essas leis, por exemplo, elas são publicadas no Diário Oficial, esses projetos, e depois a lei, quando ela é sancionada. Os remanejamentos, os contingenciamentos costumam ser publicados também, para você ver quanto que, né, sei lá, o prefeito está passando de uma ação para outra, quanto que ele está tirando de uma área para outra. Aqui a gente ficou muito chocado. Em 2018, a gente tinha um prefeito, Marcelo Crivella, ele tirou muitos recursos da assistência social, dos direitos humanos, e colocou diretamente para igrejas. Então, é uma coisa que, né, a gente conseguiu identificar vendo o Diário Oficial, vendo os remanejamentos, e aí percebeu isso. Os portais de transparência também são importantes ferramentas, né, são as principais. Tem alguns sistemas orçamentários, só que alguns são limitados para servidores do município, então não é todo mundo que consegue acessar. As câmaras sempre disponibilizam em seus sites, ou a própria comissão de orçamento faz ali, divulga, né, o que está acontecendo. Os pareceres dos tribunais de contas, eles são ótimos para você ver o que já aconteceu, né, a prestação de contas, e os próprios entes produzem relatórios, né, o site da prefeitura vai lá, faz um relatório da gestão fiscal, relatório da execução orçamentária, e você consegue ver mais ou menos o que está acontecendo. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, eu deixei essas dicas de leitura, né, tinham me pedido para mandar isso antes, mas, enfim, de qualquer forma, vale a pena. O Fórum Popular do Orçamento, né, eu sou colaboradora lá, é um lugar muito legal, e aí dialoga até com o que a Malu falou, né, é um lugar de muitos jovens, assim, pessoas que têm interesse em orçamento público. A gente tem, claro, né, alguns mentores, são pessoas mais velhas, mas tem muitos jovens, muitos estudantes, muitos recém-formados que têm esse interesse, né, e a gente publica artigos mensais no Jornal dos Economistas do Rio de Janeiro sobre orçamento e finanças públicas. Então, são sempre materiais interessantes sobre orçamento. A professora Sol Garçom da UFRJ, ela fez um livrinho que é Planejamento, Orçamento e Gasto com Políticas Públicas. E ele coloca muito disso que eu falei, dessa coisa mais técnica, assim, né, da tramitação orçamentária. E aí tem esse livro do Jean Biagi e da Ana Cláudia Allen, que eles não são pessoas que têm a visão que eu trouxe aqui, né? Eles são pessoas mais que defendem isso que eu chamei de fiscalismo, né? De que as contas públicas têm que estar equilibradas e tal. Porém, né, para além disso, eles trazem meio que um manual das finanças públicas. Então, é um material relevante, assim, importante. Pode passar, por favor. É isso, gente. Desculpa, não sei se eu passei o tempo. Talvez eu tenha passado, né? Perdão. Mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. E aí você pode passar, por favor? E aí tem meu e-mail. Vocês podem, o que vocês quiserem saber, pode me escrever. Estou super disponível. E muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido. Até agora. Júlia, querida, a gente que te agradece por essa aula, assim, muito, muito completa, muito didática e muito ilustrativa, assim, acho que para a gente pensar, derrubar mitos e ao mesmo tempo já iniciar uma mobilização aqui, né? Eu tô falando, penso assim, vamos logo montar um grupo do projeto de intervenção só para ir atrás do orçamento nos nossos municípios, aproveitar que a data tá boa. Então, eu te agradeço demais por toda essa dedicação. E eu vou só, antes da gente passar para as perguntas e respostas, convidar também a professora Malu para fazer uma provocação inicial, fazer aquele convite a todas que puderem, quiserem abrirem suas câmeras, que a gente faz o nosso registro coletivo da aula de hoje também. Tempos virtuais a gente tem que fazer com o Zoom mesmo, mas
pensar também que é uma oportunidade única de ter a Júlia do Rio de Janeiro com uma experiência que talvez a gente não pudesse trazer para uma aula presencial do nosso curso. Então, são as oportunidades que essa vida virtual nos traz. Então, aquelas que quiserem, já vi algumas carinhas aqui abrindo, e vou também fazer uma consulta à Júlia e à professora Malu, se vocês têm disponibilidade para ficarem por mais 15 minutos, no caso até 10 para as 7, porque a gente se estendeu um pouquinho no tempo, e aí, se não puder, não sei se a professora Júlia vi que pode, Malu pode também? Não, né? Então, vou convidar a professora Malu para falar um pouquinho antes, e aí a gente vai deixar, então, o grosso das perguntas e respostas para a Júlia. E aí, vamos fazer o nosso registro, então, aquelas que quiseram abrir as câmeras, só coordenar aqui os print screens da vida. E vou convidar, então, a professora Malu para fazer uma provocação inicial e já se despedindo desse encontro. E aí, as que quiserem fazer perguntas, podem levantar a mãozinha, que na sequência eu a chamo. Bom, então, só queria... Desculpa, eu realmente não posso ficar, porque eu ainda tenho que repassar a minha aula que eu vou dar às 7, porque hoje foi um dia muito corrido, então é uma pena, mas eu também já me coloco super à disposição. Eu vi que, quando a gente entrou, eu vi que vocês estavam falando aí dos trabalhos, eu achei super legal, e, assim, acho que se tiver alguma coisa relacionada ao orçamento, eu também fico super à disposição para debater depois, ou ajudar também, né? Porque assim, a gente sabe que assim, sempre dá para dar uma, pelo menos compartilhar o que a gente não compreende, já é alguma coisa, né? Então, eu fico super à disposição. E queria parabenizar muito a Júlia, acho que ela tinha me passado antes, e ela é super, realmente, muito didática, assim, achei muito legal o jeito que ela expôs, gostei da imagem do supermercado, já vou levar comigo a da liquidação, adorei. E acho que eu queria, talvez, não sei se alguém vai perguntar isso, né? Mas ver quais as instâncias que vocês têm lá no Rio. Enfim, eu nem vou poder ficar, né? Mas que pergunta embora. Mas eu acho que um dos campos que a gente pode aproveitar para trazer esse conhecimento que é tão técnico, árido, hermético, né? Para compartilhar através desses projetos. Então, talvez, se ela tiver aí a oportunidade de falar para vocês de iniciativas que juntem um pouco os movimentos, porque a coisa das emendas a gente entende, é bem pontual, mas essa compreensão maior do orçamento, ela é difícil, né? Então, como juntar um pouco essas dimensões, é isso. Eu super agradeço o convite, peço muitas desculpas por sair, assim, mal educadamente, mas é que realmente hoje eu não consigo, senão eu ficaria com todo prazer. Imagina, já agradeço e dizer também que vai ficar gravado, professora Malu, então depois eu te mando as respostas para você. Pensei que você ia falar, vai ficar gravado, você vai ter que vir, tá bom, mas eu venho sim. Isso a gente já agradece a sua disponibilidade também, porque de fato não temos tantas mentoras em orçamento, então para essa proposta de juntar as mentorias, se houver um grupo mais dedicado a essa área, com certeza vai ser ótimo tê-la. Tá bom, então. Professora Arlene, não sei se você quer dar um tchauzinho também antes da Malu se despedir. Tchauzinho, Malu. Eu sei que a aula é assim mesmo. Tchauzinho, eu tô aqui com o meu bacuri aqui pulando. Tá beijo, bom. querida. Muito obrigada mesmo. Beijos para vocês todas. Tchau, Mel. Tchau, Júlia. Muito prazer. Parabéns. Tchau, mulheres poderosas. Até a próxima. Até, querida. Bom, Júlia, então eu vou começar lendo aqui uns comentários que surgiram já no chat, né? Primeiro, lá atrás, ainda falando sobre essa questão do momento para a gente se organizar, está no Legislativo, né? A Valquíria e a Josefina falaram, né, que a gente ainda está no prazo, então é um bom momento para a gente exercer essa cidadania de repente. A Miriam, do Polo de Mauá, fez um comentário auspicioso aqui, né, que o governo pode até dar calotes que não vai para o Serasa, ao contrário da gente, então, para realmente construir aquele mito do orçamento doméstico. A Thaís Emídio, do Polo da Baixada, trouxe
a importância mesmo dessas questões territoriais no orçamento como um todo, especialmente no orçamento participativo. Foi bem também perto da hora que você estava comentando a questão de como garantir a participação, né, com essas audiências que você marca em horário de trabalho e talvez pensar até na questão da pandemia, se de alguma forma a gente tem algum aprendizado com essa vida mais remota para incorporar talvez também nessas tecnologias. E muitas pediram seus contatos. Josefina falou muito boa apresentação, quantas informações. Mônica Aurélia agradeceu pela maravilhosa apresentação. E Sandra Carvalho falou, né, que foi uma aula excelente. De fato, as mulheres estão sempre mais próximas das demandas ou realidades do cotidiano. E o orçamento da cidade precisa mesmo estar mais próximo das mulheres. E aí, por enquanto, ninguém levantou a mãozinha. Gente, está todo mundo tímido. Aí vai dar 5 para a hora da Júlia encerrar, vai todo mundo querer fazer um monte de perguntas, já estou vendo. Mas eu vou, então, reforçar essa pergunta, já que surgiu um pouquinho na discussão, sobre essas iniciativas que foram criadas e que talvez a tecnologia tenha possibilitado a gente pensar em outras formas de incidir no orçamento, e já te deixar para responder a pergunta que a Malu fez antes de sair, enquanto as outras vão se inscrevendo. Gente, uma rodada vai ter, viu? Gente, obrigada mesmo pelos comentários. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, foi muito legal e eu fico muito feliz de estar numa turma assim, cheia de mulheres, é incrível mesmo. Sobre essas iniciativas, assim, é claro que, como a Malu falou, né, o momento de emendas ele é mais pontual, mas ele é de fato um momento de maior intervenção, assim, mais direta sobre o orçamento, né, nas cidades principalmente que não tem orçamento participativo. Mas tem iniciativas muito legais que às vezes estão vinculadas às universidades, às vezes estão vinculadas a mandatos políticos, que são fóruns, né, de discussão, de debate sobre orçamento, que são muito importantes. Então, assim, aqui no Rio existe o Fórum Popular do Orçamento, né, como eu já falei, que é um espaço disso, de debate sobre orçamento público, né, de formação, de muita formação. Assim, a gente vai em lugares, dá formações em orçamento, a gente foi, por exemplo, aqui no Rio, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho das Mulheres, porque elas pediram, né, justamente essa instrumentação no orçamento para conseguir fazer essas disputas. Então, esses fóruns, eles são espaços importantes. Existe o CFEMEA, né, que é lá em Brasília, que inclusive foi onde a Pri, que me indicou aqui para o trabalho, que é um lugar que faz também estudos e análises, né, sobre o orçamento e esse viés mais político, né, também de como tramita no Congresso e tal, e, claro, isso voltado para as mulheres, né, no orçamento como um todo. Existe o IESC, que é uma organização também que faz esse debate, isso é mais a nível nacional, né, mas a nível local, coisas que eu já presenciei e achei muito importantes foram, por exemplo, debates feitos nas universidades, principalmente quando a gente teve a coisa do teto de gastos, né? As universidades e as escolas foram ocupadas, né? Vocês devem lembrar, tiveram ocupações pelo Brasil todo, e a gente nunca falou tanto de orçamento como naquele momento, né? E dali surgiram algumas iniciativas que estão funcionando até hoje, né? Dos próprios estudantes debaterem o orçamento da universidade, das mães participarem das decisões nas escolas, né, sobre o orçamento. Então, eu acho que as iniciativas que surgem de mobilização popular, principalmente, elas são as mais importantes, porque já mostra ali, né, que eles já estão partindo de um lugar de entendimento sobre a importância do orçamento, que é muito importante, e que tem muito mais chance de fazer um diálogo mais honesto, mais sincero, né, com a população como um todo, do que as iniciativas, claro, que vão partir, às vezes, dos mandatos, ou do próprio Poder Executivo, né, que abre consultas públicas. Por exemplo, a cidade de Niterói, aqui no Rio, ela tem tido uma gestão fiscal muito elogiada, né? É claro que Niterói tem dinheiro por conta de royalties de petróleo, mas tem sido muito elogiada a forma como eles estão organizando o orçamento deles, investindo bastante em educação, em pesquisa, em cultura, e uma coisa que eles fazem muito são consultas por uma plataforma que chama Colab, se não me engano. Então, são consultas online à população, né? Aí vai pelos conselhos,
os conselheiros participam, as associações de bairro que existem, as lideranças de movimentos da cidade, todas essas pessoas participam dessas consultas, e a população como um todo pode participar, né, mas essas pessoas ficam nessa mobilização para que as pessoas participem, que é justamente assim, a gente até brinca que é quase um orçamento participativo, porque se pergunta muito sobre orçamento nessas consultas públicas, então isso é muito legal, assim. Eu acho que iniciativas como essa, elas são, talvez elas sejam pequenas no momento, né, mas elas são iniciais, assim, acho que elas são um pontapé, né, para você conseguir envolver as pessoas nesse debate que é difícil, mas que é fundamental. Então, eu sempre fico pensando nisso, assim, né, tudo que eu falei isso, de como que a gente faz para a participação ser, de fato, massiva, né, e como que a gente coloca essas pessoas pensando sobre orçamento, que é um tema que é chato, que as pessoas já têm essa vinculação de que é uma coisa nas nossas vidas que é difícil, tipo, né, controlar nossas finanças pessoais, então já gera aquela coisa tipo, ai, não quero nem saber, mas acho que nós mulheres, principalmente mulheres organizadas, mulheres que também são ativistas, que também são militantes, a gente tem esse poder, inclusive, de mobilização normalmente nos lugares em que a gente está, né, nos lugares em que a gente atua, no chão que a gente pisa mesmo, na nossa casa, no nosso bairro, de convencer, de conversar, de explicar, e aí eu vejo muito essa potência, assim. Inclusive, eu tenho a impressão também de que sempre nesses momentos de consultas, de fóruns, de reuniões, sempre são a maioria de mulheres participando, né? Lá no Fórum Popular do Orçamento, onde a gente ia falar de orçamento, era sempre a maioria de mulheres, mulheres mães, mulheres trabalhadoras, que você via que às vezes não tinham nem tempo direito para estar ali, estavam se desdobrando para participar, mas estavam ali. Então, enfim, acho que essas iniciativas são primordiais, né? E tendo isso em mente, né? Como que funciona, em que momento que a gente incide, como que a gente faz para fiscalizar, fica mais fácil até você organizar, né, um grupo, do que quando você chega e fala assim, a gente quer tal coisa, mas a gente não sabe por onde começar. Então, acho que isso é importante. E para mim, né, pessoalmente, o Fórum Popular do Orçamento foi esse espaço, mas também aproximação política com movimentos. Eu fui militante do Levante Popular da Juventude, militante da Marcha Mundial das Mulheres, e essa atuação também me ajudou a ter essa dimensão, sabe, dessa importância, assim, porque ali sempre tinham pessoas que falavam sobre isso, sobre essa disputa das políticas públicas, e foi onde eu aprendi, né, que eu precisava, enfim, ter esse instrumental para conseguir incidir de alguma forma, fazer alguma diferença. Então, eu acho que está muito ligado, né, a militância, o ativismo, a nossa atuação com essa capacidade de intervenção no orçamento. É isso. Obrigada, Júlia. Valquíria, companheira aqui da Baixada Santista de Peruíbe, levantou a mãozinha. Fica à vontade, querida. Obrigada, Mel. Na realidade, não é uma pergunta. Acho que uma coisa é a universidade agradecer, outra coisa somos nós, mulheres da ponta, dizer que, Júlia, que delícia te ouvir, que, assim... eu acho que essa é a grande dificuldade, né, da gente, como a gente mobiliza para a sociedade civil para participar do orçamento, mas só queria dizer, assim, que eu acho que, representando a mulherada que está aqui, eu particularmente estou em êxtase, assim, de te ouvir e falar, uau, estamos no caminho certo, né, talvez aí ir para as escolas, ir para salas de EJA, para poder trazer a população, mas, assim, muito obrigada, sua fala realmente foi, assim, salvou o dia de hoje. Obrigada. Maravilhosa. Valquíria, que também é da coordenação das promotoras legais aqui, populares, Júlia, então, acho que dialoga bem com o que você falou dos movimentos. Não temos mais mãos levantadas, e eu acho que eu não também... consigo, levantei uma. Aurora, então vá, querida, por favor, venha, Gente, você. eu estou aqui quietinha porque eu estou acompanhando tudo aqui de uma forma mais remota. Mas queria dizer que foi brilhante as duas, já coloquei no chat, mas foi assim, como trazer um tema tão árido para o popular e para participação de todos, né? Então, assim, isso é um desafio gigantesco, não só para participar, mas para cobrar, construir junto e cobrar que essas propostas efetivamente sejam cumpridas, né? Porque não basta estar no orçamento, precisa ser cumprido também.
Então, na verdade, é um agradecimento às duas colegas, companheiras que vieram aí implementar a nossa tarde de hoje. É isso. Obrigada, querida. Júlia, eu vou te passar a palavra já para encerramento, mas eu queria te deixar também uma pergunta, provocação, que, na verdade, você trouxe o exemplo quando você mostrou as ações do PPA, uma delas era do Conselho, né, Municipal de Política para as Mulheres. E daí você falou, geralmente todo município vai ter. E aí, eu tive uma experiência mês passado, num projeto, uma consultoria que eu estou fazendo sobre política para as mulheres em 4 estados piloto do Norte e Nordeste, que é Roraima, Bahia, Pará, Piauí. Roraima, Pará, é isso, Bahia e Piauí. E aí eu fiz um levantamento básico, assim, não entendo muito de orçamento, o que eu conheço de orçamento, basicamente a Priscila me ensinou, e eu fiz um levantamento básico no plano plurianual desses estados, para identificar as principais políticas. E aí tem estado, daí não é nem o plano plurianual do município, mas tem estado que não tem sequer um plano de ação para mulheres, né? Então você vai caçando as ações para mulheres em diferentes secretarias, em diferentes planos. E teve, no caso de Roraima, não tinha sequer um conselho da mulher de política para as mulheres do estado, quem dirá nos municípios. Então, eu encerro um pouquinho te perguntando como que a gente pode fazer nesses casos também, em que talvez não seja tão simples achar as políticas para as mulheres, né? Quais as dicas que você dá para que a gente possa fazer as nossas pesquisas? Você mostrou vários sites que a gente vai compartilhar no nosso blog, nos grupos de WhatsApp também, mas um pouco nesse sentido, né? Dos municípios que às vezes essas políticas existiram e já não existem mais, porque a gente está vivendo um tempo de retrocesso em que muitas secretarias foram extintas, muitos planos plurianuais retrocederam. E como é que a gente pode fazer nesse caso, então, para encontrá-las, para fazer essa busca no palheiro? E aí, antes de te passar a palavra, já convidando para fazer o seu encerramento também, vou ler aqui só os últimos comentários, né, que ficaram no chat, que a gente registra para a posteridade. Então, a Aurora falando, de novo, como é um tema árido, difícil, e que as falas foram brilhantes. E a Joana, do Polo de Mauá, escreveu que muito obrigada, professora, e a Júlia, aula excelente. O assunto é realmente uma realidade um pouco distante do mundo feminino. Buscamos conhecimento, mas as respostas quase nunca são favoráveis. Gratidão, você trouxe luz a esse terreno. Então, antes de passar para você, Julinha, eu queria só perguntar se a professora Arlene também quer fazer alguma provocação final para a gente encerrar. Não, também agradecer muito a Júlia. É um prazer, inclusive, ouvir o seu sotaque, né? Aquele sotaque do Rio tão suave, gostoso, diferente do nosso. Eu acho nosso sotaque muito feio, principalmente quando ele é mais, digamos, forte, né? Digamos assim. Mas o seu é bastante, tem uma tranquilidade, para mim parece, né? Mas, de qualquer forma, só para fechar com um caso, você vê como o orçamento não é dinheiro. Na nossa universidade, nós temos algumas, enfim, a gente recebe dinheiro do governo federal, né? Uma universidade federal. E nós temos, no meu programa de pós-graduação, um dinheiro que vem da CAPES, que chama PROAP, né? E esse dinheiro não foi liberado, a não ser um dinheiro para o ano, para ser gasto para o ano, de alguns milhares de reais, e que não foi liberado até, sei lá, setembro ou outubro, né? O que eles fazem? Eles liberam dinheiro e falam, olha, eles têm que gastar até novembro. E aí não gasta. Aí chega no ano que vem, eles falam, olha, a gente vai cortar porque vocês não gastaram tudo. Só vai liberar o que vocês gastaram no ano passado, né? Então, o orçamento é uma coisa, assim, muito importante, que realmente é longe da nossa discussão cotidiana, mas ela afeta o nosso cotidiano o tempo inteiro, né? Então, eu queria agradecer muito, Júlia, nossos convidados sempre muito especiais, agradecer a Mel, e, claro, todas as minhas bolsistas, mas a Mel também é quem vem trazendo essas convidadas, vem fazendo esses contatos, sempre de muita, muita altíssima qualidade. Muito obrigada, Júlia.
Eu que Júlia, agradeço. querida, Obrigada. com você. Obrigada, Mel. Bom, gente, eu vou responder a pergunta da Mel e aí já vou encaminhando para finalizar. Bom, agradecer de novo os comentários, muito obrigada mesmo, Valquíria, fiquei emocionada. Que bom que eu pude atender as expectativas de vocês e que, né, foi importante para vocês esse debate, porque, enfim, às vezes a gente fala coisas que vocês já sabem, ou então fala coisas muito técnicas e fica chato, então que bom que foi legal. Para mim também foi muito importante. E o que eu queria dizer, assim, já indo para o encerramento, é que isso que a Mel relatou, isso é uma coisa comum, né? Assim, eu falei, quase todo município você vai abrir, vai ter lá os conselhos. Às vezes não tem, né, conselho. E aí, normalmente quando não está no PPA, Mel, é porque realmente não tem. Então, assim, esse é um problema, sabe? Não é uma questão de achar, é uma questão de existir, porque é muito comum que o executivo coloque tudo no PPA, porque o PPA é aquele documento que mostra, né, como a gestão é boa, como a gestão é eficaz, sendo que ele é um planejamento só, né? Não é o que o governo fez de fato, é o que o governo planeja. Então, assim, é um indicativo muito ruim você não encontrar uma coisa no PPA, né? Isso significa que existe a chance daquilo não existir na prática. O que se faz nesse caso, né? Eu acho que aí é uma aproximação com alguma secretaria que teria alguma relação com isso, que seria, às vezes, direitos humanos, às vezes junto com assistência social, às vezes é uma coisa meio aleatória, tipo diversidade, enfim, existem, né, aí depende do lugar, mas essa aproximação é importante para perguntar, né, tipo, e aí, o conselho, e tal conselho, né, e tal política, como é que fica? Outra coisa, aí de pesquisa mesmo, quando você tem dificuldade de encontrar uma coisa no PPA ou na LOA, é sempre bom ver no Diário Oficial, normalmente, em algumas edições, tipo no início do ano, sai uma página que tem todas as secretarias, né? E aí, normalmente, tem o nome das pessoas e o contato. Às vezes não tem o contato, mas com o nome das pessoas e da secretaria, você consegue achar o contato no Google mesmo. E aí, entrar em contato mesmo, assim, eu já tive que fazer isso, e já fiz mesmo, de mandar um e-mail lá, uma cidadezinha pequena aqui no interior do Rio, mas eu precisava saber uma coisa do orçamento deles. Mandei e-mail e falei, olha, vocês não têm secretaria, no caso era cultura, né, vocês não têm secretaria de cultura, mas eu preciso saber tal coisa. E aí a pessoa falou, isso aqui é a Secretaria de Educação. Aí eu fui para a Secretaria de Educação para conseguir. Então, às vezes, como não é uma coisa padronizada, né, no país todo, não existe um sistema único, nada assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, você vai indo de um em um até você encontrar a informação, e às vezes, muito frequentemente, a informação não existe essa política, a gente nunca gastou nada com isso. Então, é frustrante também trabalhar com orçamento, para falar aqui também isso, porque muitas vezes você cava e chega numa parede e não tem aquilo, não dá em lugar nenhum, né? Mas isso também tem que nos motivar, né? Aí já vou passar para a fala final, de que um Estado, né, Roraima, eu imagino que tenha índice de violência contra a mulher elevado, porque a maioria dos estados do norte do país tem, todos os estados do Brasil, né, mas assim, tem essa coisa da desigualdade regional que se coloca também nos índices de violência. Então, um estado como Roraima não ter uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, um Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, nada, ou alguma ação, algum programa lá que diga, né, que a gente está pensando em mulheres, é uma coisa muito grave. E isso é política, né? Aí a gente sai da tecnicidade do orçamento público e vai para a disputa política mesmo, né? Porque que existe uma Assembleia Legislativa, existe um governador, existe, né, a Câmara Municipal da capital, que costuma também ter muita relação com a Assembleia e das cidades maiores, e ninguém em nenhum momento parou para pensar que é muito grave que essa cidade não tenha, né? Assim, então, de que forma se aproximar dos movimentos desse lugar? Se organizar com as mulheres de lá para criar, né, junto com o mandato, fazer um projeto de lei de instituição no conselho, isso é possível, fazer uma pressão em alguma secretaria, uma pressão no executivo, no próprio prefeito, no próprio governador, na prefeita, na governadora, e dizer assim, olha, a gente precisa de um lugar, de um órgão, do que quer que seja, de um programa aqui no orçamento que seja de políticas para as mulheres.
Ah, mas a gente só não tem recursos. Coloca 5 mil reais, então, sabe? Coloca 2 mil reais, mas aí vai existir o programa no orçamento, e aí quando existe o programa no orçamento, a gente consegue fazer pressão. Faz requerimento de informação, faz não sei o quê, e fica enchendo o saco para que tenham mais recursos ali. Então, assim, eu acho que é isso, assim, o orçamento, ele é uma disputa o tempo todo, a gente tem que estar disputando, disputando, disputando. E quanto mais mulheres tiverem para disputar juntas, é melhor, porque coletivamente é sempre melhor, né? Tem mais chance de dar certo. Então é isso, gente. Assim eu finalizo e digo que vocês podem contar comigo também aí para esses projetos finais. Eu peguei um pouquinho no final, estava saindo de uma reunião, entrando aqui, mas contem comigo também e fiquei encantada com o projeto de vocês. Obrigada por tudo. Muito obrigada, Júlia. Vamos convidar todas para a nossa formatura em breve, né, professora Arlene? Então já podemos Com certeza. Abrir o som com a nossa DJ Giovana. Vou ler aqui os últimos comentários. Júlia Batista, aula top, obrigada pelas informações. Mônica Melhorini de Mauá, parabéns, Júlia Borges, trouxe muitas informações relevantes para a gente, gratidão. Sandra Carvalho Rodrigues, também muito grata. Cláudia de Brito, falando que concorda com a falha da Júlia Borges, porém pensa que em algumas cidades é um grande desafio fazer isso, especialmente nas cidades conservadoras. E, de fato, é isso, né? O conservadorismo está aí para a gente desafiá-lo. E vamos seguindo. Mas já estou com várias ideias aqui de incidência política para a nossa região. Giovana, você está por aí, mano? A gente tem uma playlist, né? Não sei, acho que Júlia não pegou porque a gente botou hoje mais cedo, mas normalmente as nossas convidadas chegam com a música... Ai, ó. Playlist feminista tocando. Queridas, beijos. Tchau. Até mais. Pensei que até a hora do grito também. Pois é. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Até mais. Bora, Bolsonaro! Boa noite. Bora, Bolsonaro! A Arlene pediu a ordem, né, não, gente?